Bom dia. Muito bom dia, Karen. Seja bem-vinda. Bom dia, meu bem. Vamos lá. Por favor, me digam se vejam bem, se escutam bem. Por favor. Muito bem. Arilene, seja bem-vinda. Muito bom dia. Me avisem, por favor, aí nos comentários se me escutam bem, por gentileza. Tá bom? Bom dia, Arilene. Vamos lá. Para mim tudo certo. Ótimo. Que bom. Graças a Deus. Que bom, que bom. Então, muito bem. Vamos lá, né? Então, vamos começar. Bom dia, Karen. Muito bem. Pessoal, se puderem compartilhando com as pessoas, já agradeço bastante, né? Desde o início. Ótimo. Que bom. Então, vamos lá. Maria, seja bem-vinda. Muito bom dia. Vamos lá. Ok. Muito bem. Então, vamos seguir aqui com a nossa investigação, né? Como vocês têm acompanhado, nesses primeiros dias nós temos feito uma tentativa de compreender um pouquinho mais o que é o ser humano. Mais especificamente, nesses últimos dias, nós estamos tentando de entender, salve Maria, nós estamos tentando de entender o que, na verdade, não é o ser humano, né? E as dificuldades que nós encontramos com essas compreensões que são erradas a respeito da pessoa, tá certo? Vejam, hoje eu queria falar sobre mais um desses problemas que são gerados pelas más compreensões a respeito da pessoa, tá certo? Então nós vamos vendo aqui vários problemas até um determinado momento que nós vamos chegar ali, puxa vida, então tá, mas como é que é mesmo? Então, o que é no final das contas, né? Então, vamos lá. Atualmente, tá certo? Tem um tema que está muito em voga, por assim dizer. De fato, atualmente, um pouquinho menos do que já esteve. De qualquer modo, é um tema, assim, deveras importante, sobretudo para nós, certo? Que é o tema da vida, tá bom? Tema da vida, né? E nos últimos anos, nós temos ouvido falar muito a respeito de uma posição contrária à vida, em todos os seus aspectos, chamado cultura da morte. Não é isso? Então, nós temos ouvido falar dessa realidade chamada cultura da morte. Às vezes nós não compreendemos a gravidade da coisa ou o que é que ela significa. Tá certo? Vamos tentar de entender isso hoje. Vejam bem, quando nós olhamos para o ser humano, para a pessoa humana, me parece bastante evidente, na verdade, que nós percebemos no ser humano algo de muito mais complexo do que nós notamos em todos os outros seres que são, por exemplo, inanimados. O ser humano possui vida, tá certo? Já está aí um aspecto de profundíssima diferença com relação a todo e qualquer ser inanimado. Aí você poderia me dizer, bom, professor, mas existem, além dos seres inanimados, existem aqueles seres que possuem vida, que são dotados de vida. É evidente, por exemplo, as plantas, né? A minha filha, por exemplo, a gente sai para enfim, ir à missa ou qualquer lugar que seja, né? E ela vai no carro olhando pela janela e de vez em quando ela solta flores, né? E vai apontando para as árvores, assim, né? Chamando tudo de flores, indistintamente, né? Então, nas flores e tudo mais, toda essa realidade são coisas dotadas de vida. Muito bem, mas é bastante evidente também que existe uma diferença imensa entre esta realidade de vida, né? Esta forma específica de vida e a forma de vida humana, né? Então, por exemplo, a primeira diferença é esta: o ser humano se movimenta livremente, né, pelo espaço ao longo do tempo. As árvores não, tá? É uma planta que se mova através do espaço ao longo do tempo, né? A não ser que seja movido por outro. Então, o ser humano se move a si mesmo.
tá certo? Possui capacidade de movimentação, é autônoma. Muito bem, então esse é um aspecto complexo. Ademais, o ser humano possui também uma interioridade e assim por diante. Nós vamos falar sobre todas essas coisas ao longo do tempo, mas só para a gente distinguir as coisas aqui, existe uma diferença imensa entre as plantas e o ser humano. Ao mesmo tempo em que quando nós olhamos para os animais, bom, aí é uma forma de vida já um pouco mais complexa, né, por assim dizer. Quando nós olhamos para os animais, aí, nesses seres, nós notamos uma complexidade um pouco maior, tá certo? Bom, eles também se movimentam. E parece que eles também têm certos aspectos de interioridade, porque você vê os animais, por exemplo, demonstrando certos afetos, né? Aspas, tá certo? Então, um cachorro, por exemplo, chameguento, né? Ou que baixa as orelhas por reconhecer que fez alguma coisa errada e etc. Né? Existem, né, infinitos vídeos sobre animais na internet, sobretudo sobre cachorros, assim, com expressões engraçadíssimas, assim, né? E vejam, a gente olha para eles e fala, puxa vida, caramba, existe ali alguma coisa muito complexa, né? E aí vem ainda, né, os cientistas e tal, com uma mentalidade cientificista e etc., com a religião da ciência e tudo mais, né? Dizendo que o ser humano não passa de um macaco desenvolvido. Por quê? Porque é evidente, o macaco pode, né, ao longo de algum tempo, aprender a certos signos e tal, de libras, por exemplo, né? Pode aprender a identificar as formas geométricas e encaixá-las nos seus devidos lugares e tudo mais. Só que acontece que se nós pesquisarmos, tá certo, os experimentos feitos pelos próprios cientistas, nós veremos que em anos, tá certo, eles aprendem um número mínimo, tá certo, de signos e de identificação de formas geométricas e que não passa em absoluto disso. Ou seja, existe alguma coisa ali, mas que não é tão complexa assim, como no ser humano não, tá? E que identifique a capacidade de o ser humano ter vindo do macaco. Muito pelo contrário, na verdade. Veja, talvez exista uma complexidade maior nos gatos, tá certo? Estou usando aqui, né? É evidente que... aliás, pode ser que não, mas existe uma complexidade imensa também nos gatos, além dos próprios macacos. E o ser humano não veio do gato, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Quem já viu, ou quem tem gato, né, já viu a seguinte cena, né? Um gato parado diante de uma parede alta, né? O gato tem habilidades extraordinárias, né? Parado diante de uma parede alta, ele para, ele recua um pouquinho e dá um impulso e sobe, né? Se a gente botar a cena em 2 dimensões, assim, desenhada no papel, a gente bota um gatinho aqui, a parede aqui assim, né? O gato aqui, a parede aqui. Se nós fizermos, né, um cálculo, nós teremos um triângulo retângulo perfeito, assim, né? Daria para calcular, né, pela soma dos catetos, tá certo? Ao quadrado, né, o valor da hipotenusa, né? Ok? Então, porque a gente percebe, por que eu estou citando isso? A gente percebe no gato, tá certo? Um certo cálculo de distância no momento em que ele olha e qual é a força que ele precisa aplicar naquele momento para que ele suba exatamente no lugar em que ele precisa subir. Existe uma complexidade ali, tá certo? Existe uma complexidade ali. Portanto, me parece que, veja, isso que está nos animais também e que a gente encontra no ser humano sob certo aspecto, tá certo? É evidente que a gente não vai ver um gato com um papel na mão calculando o valor da hipotenusa, pelo amor de Deus, né, minha gente? Mas o que eu quero dizer é que existe já certa complexidade na mente ali, né? Em mente, entre aspas, né? Mente é um termo já mais próprio da antropologia, mas existe algo ali, né, na sensibilidade do animal que faz com que ele consiga se relacionar com o mundo já de uma maneira um pouco mais complexa, né? De tal modo a perceber as proporções das coisas à sua volta e o modo como ele deve se relacionar com as coisas à sua volta,
Tá certo? Muito bem. O ser humano, ele vai além dessa realidade. Muito além dessa realidade. O ser humano, quando ele percebe as coisas, ele não só se relaciona com elas de uma forma animalesca, por assim dizer, né? A perceber a pura proporção das coisas, mas ele nota o ser próprio das coisas, a finalidade própria das coisas e o bem próprio de cada uma das coisas e de si mesmo. Aqui nós já vamos entrando num tema bastante importante para a teologia do corpo, inclusive, que nós vamos falar ao longo de algumas aulas, né? Que é o tema da identidade humana, né? Então, o ser humano, ele vai além disso. Ele olha para si mesmo e se questiona, tá certo? De uma maneira importantíssima, no sentido de quem sou eu, né? Ele olha para si, reflete sobre a própria existência e pensa, para onde eu devo caminhar, né? Qual o sentido disso aqui? Um gato, quando ele escala uma parede, ele não pensa qual o sentido do escalar a parede, entende? Né? Macaco, quando encaixa um triângulo num buraquinho triangular ali, né? Passando pelas experiências dos cientistas, ele não pensa qual o sentido daquilo ali. Ele pura e simplesmente faz algo ao qual ele foi acostumado, né? Pura e simplesmente assim. Ok? Vocês estão me entendendo, gente? Então, a pessoa humana é muito mais complexa do que tudo isso. Ela se questiona. Ela pergunta para onde é que ela vai, né? Você nunca vai ver um cachorro, tá certo? Sentado numa praça, deitado no chão de uma praça, olhando para o céu e pensando, né? Nossa, o universo é profundamente complexo. Olhe a vastidão dos céus, a imensa quantidade de estrelas que brilham sobre os, né? Sobre os céus. A grandiosidade deste universo em comparação com a minha miserável existência. Mas ainda assim, a minha miserável existência, em face da grandiosidade deste universo ao qual estou diante, é dotada de um sentido. Eu estou aqui por alguma razão, eu preciso descobrir qual é. Você não vai encontrar um cachorro fazendo isso, entende? Seria engraçadíssimo, mas isso não vai acontecer, né? De jeito nenhum. Mas acontece com a gente, né? A gente se questiona de vez em quando, né? Meu Deus, qual é a razão disso aqui? É assim ou não é? Então, tem uma complexidade aí no ser humano, tá certo? Ou seja, a forma de vida do ser humano, aquilo que o caracteriza enquanto tal, tá certo? Dentro da existência, faz do ser humano um ser muito maior, mais complexo, mais nobre, do que todos os outros seres que existem aqui na realidade. Tá certo? Que todos os outros seres que existem aqui na realidade. E vocês vejam, isso já olhando para um aspecto físico, corporal, né? Sob certo aspecto, já fazendo algo próprio da teologia do corpo, notem. O corpo humano possui uma nota de diferenciação em relação a todos os outros seres, né? O corpo humano, ele é feito para caminhar de maneira ereta, na possibilidade de olhar para cima, certo? O ser humano aponta para cima fisicamente. Ou seja, a sua própria constituição física responde a algo que está assinalado na sua própria natureza, certo? Naquilo que o caracteriza enquanto tal. O ser humano foi feito para algo que é muito maior do que a realidade material. O ser humano não fica olhando para baixo. É isso? O ser humano não anda de quatro apoios com a cabeça voltada para as coisas terrestres, para o chão, entende? Tal qual faz, por exemplo, uma ovelha, um cão, um cavalo, que seja. Né? Por mais que os equinos sejam nobres, né? Assim, imponentes, eles ainda assim andam olhando para baixo. Tá certo? Ainda assim andam olhando para baixo. Ok?
Entenderam ou não? O corpo humano já aponta para uma realidade mais elevada, né? Pois bem, então, agora vejam, né? Agora vejam só. À medida em que, né, os séculos foram avançando, e o ser humano foi avançando também nas ciências e etc e tal, veio, né, junto desse avanço científico, uma mentalidade meramente materialista, tá certo? Que olha para o ser humano sob uma perspectiva... Ok? Tem algumas perguntas aparecendo aqui, eu vou responder já já. Sob uma perspectiva, por assim dizer, meramente material, ok? Reduzindo a materialidade e esquecendo essa dimensão de interioridade profunda, de questionamento a respeito da própria existência, tá certo? E reduzindo isso a um desenvolvimento, por assim dizer, cognitivo, neurológico, neural, que seja, né? Há uma linguagem, por exemplo, na neurociência que fala do cérebro enquanto possuindo certas partes que são um pouco mais primitivas, como, por exemplo, os gânglios basais, né? Que são na região central do cérebro, e aquelas regiões que são mais externas, por assim dizer, né? Que envolvem os gânglios basais, sobretudo a parte da esquerda do cérebro, né? Que é a parte do intelecto e etc., como algo um pouco mais tardio no desenvolvimento da humanidade, fisicamente falando, né? Que isso se deve ao fato de que o ser humano foi construindo essa personalidade mais voltada para a inteligência, para a ciência e tudo mais, né? Então, e que se o cérebro foi se desenvolvendo na mentalidade, por assim dizer, positivista da história, ou darwinista, evolucionista nesse sentido, nós temos então algo que supera, né, ao longo dos séculos, vai superando aquilo que foi descoberto, aquilo que foi vivido, aquilo que foi compreendido no passado, né? E a ciência ela vai sendo considerada algo absurdamente mais nobre e etc. e tal. Então, isso para citar um exemplo para vocês dentro do campo da neurociência, né? E aí, nesse sentido, nós temos o seguinte, né? Que o ser humano ele é reduzido à sua materialidade. Aí é que está o negócio. Ok? Vejam só. No ser humano, nós vemos o seguinte, né? Que a pessoa humana ela é dotada de corpo e ela é dotada de alma. E a alma, entenda a alma, eu vou dizer o seguinte para vocês. Olha, alma a gente tem compreendido atualmente como se fosse o espírito, né? Ou no sentido de alma penada, no sentido de algo como um Gasparzinho, né? Que se separa do corpo e tal, um protoplasma, sei lá, um negócio esquisito, assim, que fica sobrevoando pela realidade do mundo, assim, né? Tipo aquele filme antigo do Scooby-Doo, né? Tem um filme do Scooby-Doo, acho que todo mundo deve ter assistido o filme do Scooby-Doo, que eles vão pra ilha, né? Como é que é o nome da ilha lá? Esqueci o nome da ilha. E aí eles vão pra ilha, que é um parque de diversões temático, de terror e não sei o que lá. Aí tem lá um ritual voodoo que separa o corpo da alma, né? Aí tem um protoplasma lá que eles falam, né? E fica uma cabecinha flutuante, meio fantasmagórica e tal. Entende? Não é isso, tá? Isso aí também não existe. Então, a alma é pura e simplesmente, por definição, o princípio vital, tá certo? Aquilo que faz a vitalidade ser possível. Tudo bem? Ilha do Terror. Acho que é isso aí mesmo. Obrigado, Bibi. Ilha do Terror. Acho que é isso. Então, que faz a vitalidade ser possível, né? Certo? Então, é o princípio de vitalidade, princípio de movimento. Isso é a alma, tudo bem? Anima, aquilo que anima, certo? Todo mundo já assistiu o desenho animado. O que é isso? São personagens que possuem vida, que foram dotados de vida, animados, tá certo? Receberam um princípio vital. Então, nós possuímos uma alma, uma ânima, um princípio de vitalidade. Só que vejam só, nós falamos no início que, né, existe o princípio de vida vegetativo, que é o das plantas, o princípio de vida sensitivo, que é os animais, e o princípio de vida humano, que é o princípio de vida, aí sim, espiritual, que
transcende a mera matéria, né? O princípio de vida das plantas é uma alma meramente material. Eu sei que pode parecer esquisito, né, dizer desse modo, mas, ou seja, quando a planta morre, morre também o seu princípio de vida, não existe mais. Quando o animal morre, morre também o seu princípio de vida, já não existe mais. Quando o ser humano morre, não morre o seu princípio de vida. Ele permanece, porque o espírito, ele é subsistente, tá certo? Ele transcende a mera matéria. E é ele quem faz com que a matéria do ser humano, do homem, se movimente. E é ele quem dá a profundidade à matéria humana, fazendo com que ela aponte para cima. Percebe? O ser humano ande de maneira ereta. Esteja voltado para as coisas do alto, entende? Por quê? Porque o espírito, ele revela na matéria, no corpo humano, que o ser humano foi feito para coisas mais excelentes, mais nobres e maiores do que a mera materialidade. Existe um desejo no ser humano por algo que é perene, por algo que não passa, por algo que se perpetue ao longo dos século a seculorum, de maneira infinita, sem acabar em determinado momento. E esse desejo possui necessariamente uma correspondência. Não há desejo que não seja possível de ser satisfeito nesse sentido. Sempre há um objeto concreto que corresponde a um desejo que surge no nosso coração. Ele pode ser possível de ser alcançado, imediatamente ou não, mas existe uma correspondência. Certo? E, nesse sentido, vejam só, se há no ser humano um desejo por algo que seja perpétuo, deve haver algo que corresponde com isso aí, né? Possui uma perpetuidade. E é evidente que isso não está necessariamente na matéria. Nada do que é material perdura para sempre, está para além do tempo. Me entenderam ou não? Então não pode ser nas coisas materiais que o ser humano vai se encontrar com isso aí. Né? Para citar algo, só para a gente compreender isso aqui. Né? Então veja só, à medida em que nós, aí é que vem, presta atenção no pulo do gato, hein? À medida em que, ao longo dos séculos, por ocasião do cientificismo, a alma, a realidade espiritual, é retirada do ser humano e lhe é atribuído única e exclusivamente, tá certo? A realidade material, certo? Dizendo que ele só possui uma matéria, um corpo, e que a coisa termina aí, nós temos necessariamente a instituição da cultura da morte. Por quê? Porque, vejam só, no momento em que o ser humano morre, ele é dotado de duas coisas aqui, certo? Corpo e alma. No momento em que o ser humano morre, a gente sabe que o corpo vai para onde? Pro caixão. 7 palmos debaixo da terra. Definha. Acabou. Mas a alma permanece. Ok? Se em vida nós somos ensinados a olhar para as pessoas, separando a matéria, certo? Separando o corpo de sua alma, nós estamos sendo acostumados e ensinados a olhar para as pessoas como se elas já estivessem mortas. Deu para entender ou não? À medida em que eu olho para o outro, não levando em consideração o fato de que ele foi feito para durar para sempre, uma única alma humana, presta atenção no que eu vou dizer, durará mais do que a história da humanidade inteira, porque a história vai acabar em um determinado momento. Mas nenhum ser humano acaba, certo? Porque foi feito para durar para sempre. À medida que eu olho para o outro, deixando de lado a realidade espiritual de que ele irá durar para sempre, deixando de lado a realidade que ele pode conhecer a verdade, deixando de lado a realidade que ele pode ser bom, deixando de lado a realidade que ele pode ser amado, e ele pode amar, e que ele foi feito para isso, para amar e ser amado, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando dele a alma e permanecendo só com o corpo. Com o quê? Com os afetos, com o sentimento, com as potências corpóreas. Tá certo? Com as capacidades operativas. Eu estou fazendo dele um objeto, como eu disse ontem, voltado para o prazer, para a minha própria realização, mas não estou agindo em relação a ele como uma pessoa. Eu estou matando o outro em vida. E é isso que é a consequência do cientificismo e onde nós chegamos ao longo dos últimos séculos. Certo? Então, muito bem. Vamos então terminar por aqui. Eu passei um pouquinho do tempo hoje, me peço perdão. Amanhã nós voltamos, nós vamos continuar as nossas investigações aqui antropológicas, tá certo?
acho que tem sido de grande valia. Eu acredito, né? Se vocês não entenderam, vocês perguntem aqui, tá? Deixa eu só responder 2 perguntas aqui que foram colocadas. A primeira delas, acho que aparece aí na tela para vocês, né? Se somos menos reflexivos assim, vamos nos tornando mais animalescos? Bem, a verdade é que à medida em que nós não submetemos a nossa existência, a nossa vida ao espírito, de fato nós vamos sim vivendo mais como animais mesmo. Vocês vejam, à medida em que nós nos esquecemos da nossa perpetuidade, de que nós estamos buscando por uma realidade mais mais durável, mais estável, mais nobre do que a mera realidade material, sim, de fato nós estamos vivendo de uma maneira um pouco mais animalesca, assim, abraçando aquilo que é próprio dos animais, a correspondência pura e simplesmente afetiva, a ação pura e simplesmente reativa às realidades materiais, tá bom? Vai ficando claro ao longo do tempo, nós vamos revisitando isso, né? Mas acho que por aí já dá para ver de algum modo. Ok? Segunda pergunta, né? Vamos lá. Mas nunca podemos nos tornar verdadeiramente menos humanos, certo? Por mais que pareça e que por vezes estejam tentando. De fato, é mais ou menos por aí mesmo, ok? O que está acontecendo aqui que tem um efeito aqui na tela? Por que eu estou com um efeito aqui com filtro? Sai, diabo! Que coisa! Satanás me atacando aqui. Tá pensando o quê, rapaz? Vai caçar conversa com outro. Enfim, então... que isso? Coisa mais horrorosa. Então, aí... Vejam, então, de fato, nós não podemos, de maneira nenhuma, viver na nossa carne, na nossa experiência humana, na profundidade do nosso ser, um verdadeiro rebaixamento da nossa essência. Isso é provado por uma realidade bastante simples. Existe um psiquiatra, psicólogo, né, chamado Viktor Frankl, fundador da logoterapia, inclusive conheceu São João Paulo II, né, foi lido por São João Paulo II, leu São João Paulo II, né, que ele dizia o seguinte, que à medida em que nós vivemos como menos do que aquilo que a nossa essência exige que nós vivamos, à medida em que nós nos esquecemos do sentido das nossas vidas, nós experimentamos algo que ele vai chamar, né, de vazio existencial. Uma realidade que rebaixa a nossa existência, tá certo? E que se esquece de que nós somos muito mais e muito maiores do que a mera materialidade. Tudo bem? Então, é mais ou menos por aí, sim. Nós não perdemos a nossa humanidade de maneira nenhuma, mas nós rebaixamos e vivemos como subhumano, vivemos de maneira subhumana, né, por assim dizer. Então, muito bem. Obrigado pelas perguntas. Nós nos vemos, então, amanhã. Compartilhem, por favor. Mais tarde tem um postzinho aqui no perfil também. Vocês ajudem compartilhando e curtindo e etc. Comentem muito aqui nessa live de hoje, tá certo? E nós nos vemos, então, amanhã. Um abração, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado pela atenção.